Vamos lá, né? Aula número 2 sobre a razão trigonométrica seno. E hoje eu vou trazer um dispositivo muito prático para a gente entender sobre essa razão trigonométrica bastante especial no mundo da matemática, né? Eu sou o professor Cosme Castro e essa é mais uma aula. Então vamos lá. O seno é uma medida, né? Uma medida encontrada no eixo y dentro de uma razão dentro de uma circunferência trigonométrica inserida num plano cartesiano. Por isso que vocês estão vendo x e y aqui, tá certo? Lembrando que os eixos principais, né, os ângulos que estão no eixo é 0, 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 graus. E aqui fecha a circunferência com 360. Obviamente, uma volta completa tem isso, né? Bom, eu vou trazer um dispositivo muito prático para a gente entender quais são os ângulos que têm a mesma medida de seno. Então, bora começar. Vou utilizar aqui de azul o seno de 30 graus, que a gente já viu na aula anterior. Isso aqui é 1 sobre 2, ou 0,5, tanto faz. Vamos utilizar ele como referência para entender o que acontece. Tá certo? Vamos utilizar como base o eixo X, só para entender que do eixo X para cima, nós temos uma variação de 0 a 30 graus. Isso aqui corresponde, obviamente, a 30. Se do outro lado, tá certo? Nós fizermos o mesmo processo, e levando em consideração que esse ponto aqui é 180, obviamente, aqui de azul do outro lado, isso aqui vai ser 150 graus. Tá certo? Se nós fizermos o mesmo processo para baixo, 180 mais 30 graus, nós vamos nos deparar com 210. E se nós fizermos esse processo para baixo aqui, ó, levando em consideração o fator espelhado, nós temos 360 graus menos 30, isso aqui vai dar 330 graus. Bom, o que foi que eu fiz? Eu estou mostrando para vocês, tá certo? Que esses valores 30 graus, 330, 210 e 150, eles possuem mesmo seno modular. Ou seja, modularmente, ou seja, o valor absoluto é o mesmo, mas vamos deixar isso aqui bem claro. Como o seno é um valor que é encontrado no eixo Y, bem aqui, ó, eixo Y, seno, né? Y, eixo dos senos. Então, obviamente, 30 e 150 graus e 30 graus possuem o mesmo seno, obviamente, porém positivos. Por quê, professor? Porque eles estão na parte de cima. Veja, isso aqui é o seno deles, ó, esse valorzinho bem aqui de 0 até aqui, que eu já adiantei para vocês, é 1 sobre 2, tá certo? Agora observem que 210 e 30 graus estão na parte de baixo. Obviamente esse valor bem aqui, ó, que é o seno deles, que é o mesmo do anterior, né? Nós temos 210 graus e 330 graus. Eles possuem o mesmo seno? O valor é o mesmo? Qual é a diferença? É que dessa vez eles vão se apresentar de forma negativa. São negativos. Tá certo? Isso aqui é uma variação bem interessante para a gente compreender. Tá certo? Por que eles são positivos e por que eles são negativos? A gente observa que o 30 e o 150 estão na parte de cima. Ficou claro que, fazendo um resumo, ficou muito claro que no quadrante 1 e 2, lembrando, né, que a circunferência ela tem essa movimentação anti-horária. No quadrante 1 e 2, nós temos senos positivos. Quer dizer, se o ângulo estiver intercalado no quadrante 1 e 2, e não podem ser os ângulos do eixo, fique bem claro, os senos são positivos, obviamente, porque fica na parte de cima. Já se o ângulo estiver nos quadrantes 3 e 4, os seus senos serão negativos.
certo? Vamos ver o que a gente pode fazer com os outros ângulos aqui, né? Olha só. O 45 graus, ele está exatamente no meio de cada arco. De cada pedaço de arco de 90, né? Do outro lado, obviamente, o reflexo dele vai cortar exatamente o meio. Da mesma forma, vai acontecer lá embaixo, ó. E da mesma forma bem aqui. Bom, basta entender que de 0 até 45, obviamente tem uma variação de 45, e se nós medirmos essa variação aqui, ó, que tem que ser de 45 também, basta fazer uma subtração. 180 menos 45. 5 para chegar em 10, falta 5, vai 1. 4 mais 1 vai dar 5. Para chegar em 8, falta 3. Nós temos 135. 135 graus é parceiro de 45 graus. Se nós calcularmos, né, a variação aqui, ó, 180 mais 45, nós vamos ter 5. 8 mais 4, 12, vai 1. Bem aqui temos 225 graus. Perceba que já dá para olhar algumas coisas, né? Bom, se bem que é 360, se nós tirarmos 45, porque voltando, né? Considerando a volta, esse intervalo aqui, ó, vamos pegar o quê? 360 menos 45. 5 para chegar em 10, falta 5. Vai 1. 4 e 1, 5 para chegar em 6, falta 1. E baixa o 3, 315 graus. É bem aqui, ó. O que isso significa? O que isso significa? Que esses ângulos, tá certo? Que ângulos que foram mencionados, né? Vamos lá, vamos olhar ele direitinho aqui. Que esses ângulos que são 45, os ângulos 45 graus, tá certo? 135 graus. Qual é o outro? Aqui, ó, de vermelho, 225 graus e 315. Eles possuem o que, pessoal? Mesmo seno modular. Ou seja, o valor é o mesmo, né? Agora, o valor absoluto, né? Agora, o que é bastante interessante é que, positivamente, positivo, nós temos apenas quem? O de 45 graus e o de 135 graus. Por quê? Porque estão na parte de cima. Tá certo? Os outros são negativos. Quais são os outros? 225 e 315 graus. Opa, deixa eu botar aqui na... Por quê? Porque estão na parte de baixo. Então, bora assim. Se a gente considerar que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, então o seno de 135 graus, por ser igual, né, também será raiz de 2 sobre 2. Ambos são positivos, né? Se nós considerarmos que o seno de 225 é o mesmo de 45 graus, então ele também vai ser raiz de 2 sobre 2. Mas como ele está na parte de baixo, se encontra no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Também podemos analisar isso para o seno de 135 graus. Perdão, de 315, né? Bora corrigir isso aqui, 315. Vamos lá, deixa eu riscar aqui. Também para o seno de 315 graus. Vai ser negativo, né? Porque está na parte de baixo, né? Então vai ser negativo raiz de 2 sobre 2. Uma aula bem tranquila para a gente analisar, tá certo?
quais são os senos, quais são os cossenos. Veremos aplicações no futuro. Até a próxima aula. Valeu!